Quero gravar uma palavra de Deus que se encontra em São Mateus, capítulo 17, o verso 14, diz assim a palavra de Deus para a edificação da nossa vida, que é a palavra. Diz assim: quando chegaram a multidões, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, disse: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se dele, e Jesus, particular, disse: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa fé, pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e lá e há de passar, nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui, quando o Senhor Jesus chega com as multidões, vê esse pai que já tinha levado o menino para os seus discípulos orar, os seus discípulos abençoar o menino. Ele chegou depressamente na presença do Senhor Jesus e diz para o Senhor de joelho, de humilde, desesperado, porque na primeira tentação ele já não tinha recebido a bênção por causa do filho dele, que ele se ajoelhou e disse diante de, dizendo, para o Senhor, tem misericórdia de mim. Meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Veja que situação desse pai, que sofrimento tinha esse pai através do seu filho. E a esperança dele foi se encontrar com os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Mas ele correu a Jesus, não desistiu. Não desista, irmão, igreja do Senhor, não desista. Persevera na fé. E ele perseverou na fé, chegou de joelho e disse para o Senhor Jesus, E aí o Senhor Jesus disse, e trouxe aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, repreendendo, disse-lhe, o Senhor Jesus, com toda a autoridade divina, com todo poder nas suas mãos, o Filho de Deus, deu a vitória para o seu pai, dando seu filho, ali libertando seu filho. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui. Ele disse que por causa que o povo, ele andava no meio do povo, no meio da multidão, e chamou os seus discípulos ali, e ele disse: a geração para crer, o povo crer que ele que estava ali, verdadeiramente Jesus Cristo que estava ali, E repreendeu Jesus, o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. O Senhor Jesus repreendeu. E daquela mesma hora ficou são o guri, E para o seu pai. Então Jesus disse assim, Então os discípulos, eles ficaram entre eles, olhando um para o outro, conversando entre eles, e foram interrogar a Jesus, por que não houve milagre através deles?
né? E Jesus vai e responde para eles, né? Quando for interrogar a Jesus secretamente. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, dizendo: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade, eu vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? Veja só que coisa maravilhosa, Jesus. A fé move montanha. A fé precisava os discípulos ter mais fé. Os discípulos estavam com Jesus, mas não tinham fé. Eles naquele momento não tinham fé. Naquele momento eles não estavam preparados, né? E Jesus disse assim para eles e dá uma lição para nós que vivemos a vida cristã, que nós fazer a obra do Senhor não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é só eu creio e não creio na palavra, é ter firmeza na palavra, é crer no Senhor Jesus Cristo e ter aquela firmeza na palavra e saber que a fé move montanha e realmente que nós podemos ser um canal de falar da palavra de Deus e anunciar a vinda do Senhor e os milagres do Senhor e o Senhor agir. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo ele age, né? Mas esta casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, ele diz para os discípulos. Vocês precisam jejuar mais, vocês precisam crer no jejum e na oração para realizar a minha obra, para fazer a minha obra no meu nome, né? Então, passa para nós também nos dias que estamos vivendo neste mundo que estamos andando. Um mundo tão perturbado, um mundo tão caótico desta terra que estamos vivendo. Precisamos aqui ser cheio do Espírito Santo, da autoridade do Senhor, e o Senhor deixar nos usar e ter prazer que nós ser um canal de bênção aqui nesta terra para anunciar a palavra do Senhor no meio de tanto cadastro, de tanta perturbação. E o Senhor Jesus, veja esse filho neurótico, esse filho caía na água, caía no fogo, né? Esse filho estava só Deus para fazer a obra e fez a obra. Tem causas que é só Deus para trabalhar, é só Deus para libertá-lo, é só Deus para fechar os presídios, para fechar, Senhor, muitas casas. E é só Ele que tem o poder nas suas mãos. O poder está em Jesus, pela fé em Cristo Jesus, no jejum e na oração, né? Ainda mais nos dias de hoje que estamos vivendo. E aqui diz a palavra de Deus, né? Então vamos crer verdadeiramente e deixar Deus ter prazer que nós falamos no nome dEle e Ele haja com poder e glória para reagir com poder e uma autoridade divina, realmente, nesses últimos dias. Então, resta uma esperança para nós. Que geração nós temos? O que nós temos a fazer nesse mundo? O mundo vai respeitar essa geração em Cristo Jesus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, honrar a Palavra e ver a Palavra, né? Porque não adianta o Ramon só ter a Bíblia, não adianta. O Ramon testemunha, saiu da batucaria, da feitiçaria e não guardar os mandamentos, não ser fiéis ao Senhor e deixar Ele nos usar, então viver uma vida enrolada. E o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra para nos dar a bênção e a vitória, para saber discernir entre o bem e o mal, né? E a maldição do mundo entre os seres humanos e os falsos profetas e os falsos anticristo. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 10 e 11, lá do 12, o 13, fala lá que Satanás faz sinais, prodígios e maravilhas, se fosse possível enganá-lo, os próprios escolhidos do Senhor. Então, o que tem que ter? Ser cheio do Espírito Santo para dar discernir no que estão pregando, no que está anunciando a palavra, se verdadeiros são cidadãos nesse planeta Terra que nós estamos vivendo. Nesse planeta Terra, um caos desse evangelho, um holocausto, um desastre no mundo inteiro sobre a palavra de Deus. Mas Jesus disse lá, aleluia, louvado seja em São Lucas 17, ele diz lá que é melhor, né, que não nascesse aquelas pessoas que são escândalo para o meu nome. Vive a vida inteira e de repente cai aí e fazendo uma calamidade sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem mistura. Aí, Apocalipse 22, o verso 19 e 18. Ai daquele que tirar um tiro e acrescentar a minha palavra. E se não fiquei a palavra de Deus aqui, como ela é, a passada para a vida eterna, quando nós passar,
fechar os olhos daqui, quem é que vem nos esperar, conduzir para a vida eterna? Os anjos de Deus ou o lado de Satanás? Hein? A palavra é muito clara, tem esses dois caminhos aqui, que temos caminhando, geração mal perversa ou cremos no Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos que saber, não interessa o que o mundo fala, não interessa o que fala, interessa a nossa vida cristã para com Deus, e crer no Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos conduz, ninguém nos conduz, tudo nos atrapalha aqui nesta terra, mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos conduz pela ciência da palavra e o dom do Espírito Santo. Quero orar neste momento, Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra, e neste momento, Pai, nos ajuda a não ser uma geração incrédula, ajuda nós pela Tua unção, pela autoridade divina do Senhor, realizar a Tua palavra com poder e glória, Tua ressurreição, Tu é o poder poderoso, é a ciência da ciência, que a maior ciência da planeta Terra é o Senhor nosso Deus e nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que tem o poder no céu e na terra para realizar essa obra maravilhosa. Tu é a ressurreição e a vida, o Senhor é tudo para nós, só o Senhor pode queimar todas doenças e enfermidade, que nem uma multifeira beberemos. São Marcos 16, verso 15, diz que nós, lá em diante, que nós nada vem nos fazer mal, nem uma multifeira vem fazer mal, nem uma serpente nada vai fazer mal a nós. É o Senhor que é a ciência, o Senhor que é o médico, o Senhor que é o poderoso. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a bênção, receba uma vitória no nome do Senhor Jesus. Isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus.